Álvaro Afonso, eu estou representando aqui o Desinflama Brasil e vamos fazer a terceira parte dos 3 vídeos prometidos sobre o poder do conhecimento. E nesses 3 vídeos nós vamos procurar colocar para vocês as coisas que a maioria absoluta das pessoas ainda não sabem, mas que a partir do momento que aprenderem o que nós vamos explicar, com certeza vão ter várias diferenças na sua saúde, na sua vida. Então vamos começar explicando o seguinte. Vamos imaginar que você coloque na sua mão 3 palavrinhas aqui. A primeira palavrinha vai ser o cérebro. Bota assim na sua mão esquerda a palavrinha cérebro. Logo após a palavra cérebro, você coloca microbiota intestinal. E logo depois você coloca a palavra intestino. Como nós falamos em todos os nossos vídeos do Desinflama Brasil, não existe absolutamente nada que possa ser separado no universo. E a gente parte de uma premissa que a única coisa constante no universo é a mudança. Então, toda vez que nós resistimos à capacidade, à habilidade de aprender, fazer novas escolhas, tomar novas decisões, repaginar nossas atitudes, evidentemente, não estamos escolhendo ou decidindo da melhor maneira possível. Mas isso é individual, cada um vai decidir se pode, se deve aprender o que nós vamos falar a partir de agora. Então, nos 2 primeiros vídeos, nós vimos que o cérebro ele funciona o tempo todo com substâncias chamadas de hormônios, chamadas de neurotransmissores. E o que nós pensamos sempre, desde que fomos lá para escola, para faculdade, para pós-graduação, que era o cérebro que produzia essas substâncias. Com o decorrer do tempo, esses hormônios do cérebro, que estão relacionados às nossas memórias e, por consequência, estão relacionados aos nossos comportamentos, aos nossos sentimentos, aos nossos estados de espírito, não são produzidos principalmente pelo cérebro. Os neurotransmissores, os hormônios que determinam comportamentos, sentimentos, emoções, sensações, lembranças, memórias, os hormônios são produzidos pela dupla intestino e microbiota intestinal. Isso a gente não imaginaria há 40, 50 anos atrás. Então, o que nós agora sabemos? O que agora é preciso que vocês conheçam para vocês compreenderem como prevenir a maior parte das doenças que estão acometendo as pessoas no mundo inteiro, que são as doenças chamadas doenças autoimunes e que são chamadas as doenças inflamatórias. Então vocês vão precisar compreender que o cérebro ele funciona com neurotransmissores, hormônios, como por exemplo os mais conhecidos, serotonina, dopamina, norepinefrina, GABA, acetilcolina, são alguns que são conhecidos. Mas esses hormônios não são produzidos principalmente pelo cérebro. O cérebro recebe esses hormônios do intestino. E aí vem a coisa mais importante do terceiro vídeo sobre o poder do conhecimento. Quem leva esses hormônios que são produzidos pelo intestino e pelos micro-organismos que moram no nosso intestino, fungos,
bactérias, vírus, alguns protozoários e alguns animaizinhos um pouquinho maior, eles moram no intestino, principalmente no intestino grosso, e eles representam 29 trilhões de patrimônio genético, 29 trilhões, principalmente de fungos, bactérias e vírus, mas principalmente bactérias. Só de bactérias, calcula-se atualmente que a gente tenha 1000 tipos de bactérias diferentes. Mas essas bactérias, elas não são, na sua maioria, parasitas, elas não são fora do nosso patrimônio genético. Elas pertencem ao nosso genoma, ela pertence à nossa genética. E muitos dos hormônios também são produzidos pela parede das células do intestino. Hormônios como, por exemplo, o IGF-1, que é um hormônio tão importante no tratamento do diabetes, no tratamento do emagrecimento, e a maioria absoluta das pessoas não sabe nem o que é o IGF-1 e como é importante saber o que é o IGF-1 para a gente tratar as doenças inflamatórias. Então, primeira coisa, você botou lá na sua mão esquerda, cérebro, microbiota intestinal, que são esses micro-organismos que estão relacionados à produção dos hormônios para o cérebro. E o intestino também produz hormônios para o cérebro. Porém, quem carrega a maior parte desses hormônios é um nervo chamado de nervo vago, que a maioria absoluta das pessoas não tem nem ideia atualmente da importância desse nervo vago. E nós vamos explicar uma nova teoria que muda tudo em termos de compreensão das doenças inflamatórias, que é a teoria do Pastos, que colocou a teoria polivagal. Vocês vão entender direitinho o que é isso. Então, tudo junto, tudo misturado, tudo interagindo, bactérias produzindo hormônios que representam 80% do nosso sistema imunológico. O intestino hoje, ele não é mais considerado o segundo cérebro como na década de 80. Na década de 80 foi basicamente quando começou o Desinflama Brasil. Mas o Desinflama Brasil, ele cresceu muito na década de 90 e nos anos entre 2001 e 2010. O Desinflama Brasil, que é um projeto de levar informações e conhecimento às pessoas para que elas possam proteger o seu patrimônio genético. Por exemplo, o nosso DNA, ele tem informações genéticas, mas o nosso microbioma, ou seja, as bactérias do intestino, tem 29 vezes mais células e mais genética do que o nosso próprio DNA. E isso não está separado da gente. Por isso é importante vocês conhecerem microbiota intestinal e conhecerem que existe essa informação que muda tudo. Eu demorei também a acreditar que os hormônios eram, na maioria das vezes, eles são produzidos pelo microbiota e pelo intestino até chegar ao cérebro, onde está o nosso comportamento e nossas memórias. Então, vocês já entenderam a importância disso. Outra coisa, o intestino, além de ser 80% da nossa imunidade, quando eu falo intestino, eu falo das bactérias e fungos e vírus que estão no intestino, a microbiota. Ele representa um sétimo órgão dos sentidos. Por que sétimo órgão dos sentidos? Porque o intestino, ele foi o primeiro órgão a sentir o ambiente interno
e o ambiente externo. Qualquer coisa internamente ou externamente que possa ameaçar a nossa integridade, a nossa vida, é percebida pelos órgãos dos sentidos, mas um novo órgão dos sentidos é o intestino. Além dele filtrar o que vai entrar no nosso organismo, o que não deve entrar, o que deve sair, além dele produzir hormônios para o nosso cérebro, para a nossa vida, o intestino ele tem uma inervação que é principalmente determinada por um nervo vago, que vocês a partir de agora não vão mais poder esquecer do nervo vago, e ele percebe as ameaças do ambiente interno e externo. Por isso é importante vocês entenderem essas novas visões sobre a nossa saúde. Por quê? Porque vocês já viram quantas farmácias existem no nosso país. Você tropeça nas farmácias, você vê quantos medicamentos, quantos remédios existem no nosso país. Muitos remédios, absolutamente ninguém é contra a farmácia, nem ninguém é contra remédios. Porém, à medida que você usa os remédios apenas para você tratar sintomas, você tratar sinais, você tratar sistemas, você não equilibrar ecologicamente o seu corpo, você está trazendo mais inflamações e você está trazendo mais bloqueios hormonais e não hormonais para a sua saúde. Por exemplo, sempre que a gente usa anticoncepcional, sempre que a gente usa antiácido, sempre que a gente usa antibióticos, antivirais, sempre que a gente usa anti-inflamatórios, sempre que nós usamos ansiolíticos, antidepressivos, tem o benefício, mas tem o custo. Só que nós fomos vivendo na sociedade baseada e focada não nas causas, mas nós fomos vivendo numa sociedade baseada no efeito e esqueceram as causas, esqueceram a fisiologia. Por isso que nós estamos aqui explicando para vocês o que está acontecendo, mas com o foco na causa e no efeito. Remédio é para remediar, ele é super importante. Nós gravamos 366 vídeos, um por dia, explicando e fundamentando a compreensão das principais doenças inflamatórias. Inflamar não é ruim, inflamar é um mecanismo para a gente curar o sistema que foi agredido. Mas inflamar sem desinflamar e sem restabelecer o equilíbrio não tem como. Aí nós vivemos num país doente. Então, Alzheimer, Parkinson, autismo, esquizofrenia, bipolaridade, demências, síndrome pré-frontal, gordura no fígado, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, hipertensão, infarto agudo do miocárdio, as doenças reumáticas, inflamatória, artrite, artrose, depressão, ansiedade, todos são doenças inflamatórias e todos dependem da harmonia, do equilíbrio. O que vocês botaram na mão? Cérebro, microbiota intestinal e intestino. Exemplo, hoje nós estamos sabendo que existem bactérias que produzem a serotonina, bactérias que interferem na produção de dopamina, que é o hormônio que dá vida à vida, bactérias que vão produzir hormônios que emagrecem, bactérias que vão produzir hormônios que engordam, bactérias que vão defender o organismo contra a maioria das causas de câncer. Nós temos as bactérias que vão defender de todos os tipos de vírus que aparecem a toda hora. Vocês estão vendo agora um novo vírus que está fazendo um estrago em termos de sociedade, em termos de mundo,
mas a nossa microbiota não vai ser mais a mesma depois desses vírus que vêm aparecendo desde 2003. Então, não vai ter como vocês não entenderem a necessidade de harmonizar a sociedade, de investir no equilíbrio das bactérias e fungos e vírus intestinais. Porque se esse equilíbrio não existir, a parede que forra o nosso intestino, onde existem os enterócitos, que são células inteligentes, só para vocês verem a superfície de absorção do intestino, se você esticar, como se fosse só uma pele, se você esticar, cobre uma quadra de tênis. Mas essas células que forram o intestino, elas são células inteligentes. Elas selecionam o que entra, o que sai. Elas informam o que é próprio, o que não é próprio. Elas desenvolvem a imunidade quanto ao vírus novos que vão aparecendo a toda hora e vão guardando na memória de determinadas células que começam lá no intestino. A gente tem imunidade para esses vírus que estão mutando e estão aparecendo toda hora. Por que o intestino agora é o primeiro cérebro? Porque ele apareceu primeiro do que o cérebro. Por que agora a gente está falando de microbiota intestinal? Mas microbiota intestinal não é só a microbiota intestinal. A microbiota, por exemplo, da nossa boca, ela passa a ter agora uma importância enorme. A microbiota que existe na nossa pele, que quase vocês não dão, nem imaginam que existe na nossa pele, uma microbiota importante para a nossa saúde, para a nossa imunidade, para o nosso comportamento e para a nossa sobrevivência. Vocês estão vendo agora o pânico, o medo, os traumas, vocês estão vendo as alterações de comportamento das pessoas diante do aparecimento de um vírus que começou a mexer com o nosso organismo, produzindo uma vasculite, uma inflamação generalizada do nosso organismo. E muitas pessoas conseguiram sobreviver a esse vírus e outras pessoas não. Mas vocês perceberam ou vão perceber que muitas pessoas, depois da infecção pelo vírus, tiveram alterações na microbiota, mas tiveram alterações na parte de comportamento e passaram a ter vários comportamentos diferentes após a infecção por um novo vírus. Com esse exemplo do novo vírus, eu vou explicar para vocês o que eu considero mais importante no poder do conhecimento 3. Há alguns anos atrás, o Borges, um cientista, ele quis ensinar para a gente que o sistema nervoso automático, o sistema nervoso que dispara independente da nossa vontade, quando o organismo tem qualquer tipo de ameaça, de dano ou mágoa, chama-se sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso simpático ele é acionado por duas glândulas que nós falamos o tempo todo estarem lá dentro do nosso cérebro, chamado de amígdalas do cérebro, que produzem principalmente dois hormônios, um chamado de adrenalina e o outro chamado de cortisol, principalmente adrenalina e cortisol. E vocês sabem que os hormônios, eles determinam ações, eles determinam comunicações. Os hormônios, eles determinam comportamentos. Quando aquelas bolinhas chamadas amígdalas do cérebro percebem que existe uma ameaça, um predador, por exemplo, ou um problema respiratório, é simples, quando vocês colocam a máscara, vocês observam mudança na respiração, mudança na frequência cardíaca, mudança na pupila, na abertura da pupila, vocês observam mudança na distribuição do sangue, mudança de pensamento e sentimento, você bota a máscara. Mas logo depois
o seu organismo ele se adapta. Mas em determinadas situações, principalmente pelas mudanças sociais que nós não estamos nos adaptando adequadamente, esse sistema chamado sistema nervoso simpático, que ele foi desenvolvido adaptativamente pela natureza para fugir e lutar, adrenalina é para dar gatilho de fugir, cortisol é dar energia para desinflamar e energia para fugir, se não for possível, lutar ou desinflamar. Mas acontece que esse sistema nervoso chamado simpático, ele deveria ser contrabalançado por um outro sistema de recuperação, de desinflamação, de repouso e recuperação e prazer, porque um é para fugir da dor e o outro é para fugir da dor e buscar o prazer. Esse sistema parasimpático, socialmente, ele começou a ser inativado. As pessoas passaram a viver pilhadas e roboticamente à base de adrenalina e cortisol, sem tempo de questionar, sem tempo de aprender a conscientização do que está acontecendo e a conscientização de como equalizar simpático com parasimpático. Aí começaram a aparecer as doenças inflamatórias. Por quê? Porque quando você fica adrenalina, cortisol, você desequilibra a microbiota intestinal. Vou repetir. Quando você fica pilhado na adrenalina e no cortisol, quando você não desliga o alarme, o sistema nervoso simpático, as amígdalas do cérebro, você desequilibra de cara a microbiota intestinal. Você desequilibra de cara a permeabilidade intestinal. O que é a permeabilidade intestinal? É o nível de vazamento ou nível de infiltração, de inflamação que microscopicamente existe no intestino e que os clientes, em maioria de pessoas também da área de saúde, não entendem que aquilo é a nível microscópico. A gente tem que usar a nossa imaginação para entender o que é permeabilidade intestinal. Mas o corpo, ele fala, o corpo, ele mostra. É só vocês verem o número de consultas que se deve a uma síndrome que antigamente era 15% da população. Hoje, eu acho que é uns 70% da população. Que síndrome é essa? É uma síndrome funcional chamada síndrome do intestino irritável. Síndrome do intestino irritável é principalmente causada pelo excesso de atividade simpática. Depois, desequilíbrio da flora, da fauna intestinal, da microbiota intestinal. Aí depois um quadro de inflamação, que é a síndrome do intestino irritável. Aí entra agora para a gente concluir o que vocês daqui para frente, se vocês achar que devem, se vocês abrirem espaços, se vocês relaxarem, se vocês equalizarem o cérebro do lado direito com o cérebro do lado esquerdo, a emoção, o sentimento com a razão, se vocês colocarem tudo que a natureza deu para a gente simultaneamente, vocês lembrarem agora que existe a teoria polivagal, e essa teoria polivagal é a coisa mais incrível que eu vi agora nos últimos anos, porque realmente explica muito, ou praticamente tudo que a gente vê no consultório e no hospital o dia inteiro. Então essa síndrome polivagal é a seguinte: o sistema simpático ele deveria ser
equilibrado com o parasimpático. E por que ele não é? Porque a gente não sabia que o nervo vago, que é um nervo gigante, que ele sai do crânio, daí ele sai do crânio e se espalha pelo corpo inteiro. Nós não sabíamos, não se ensina na faculdade, não se ensina nos congressos, ainda não se ensina, é verdade, que esse nervo vago, ele não é só, como nós pensávamos, de equilibrar o simpático. Ele tem dois ramos. Um ramo que ele sai e vai pelas costas, pela região dorsal, ele vai inervar o nosso dorso, levando informações para o nosso cérebro do que está acontecendo no nosso ambiente interno e o que está acontecendo no nosso ambiente externo. Nós não sabíamos que não sabíamos isso. E se a gente não sabia que não sabia, a gente não reconhecia porque a gente não conhecia. Você só reconhece aquilo que você conhece. Então, medicar sem você saber a causa é você apenas remediar sintoma e sinal. Agora nós estamos falando diferente. Nós estamos mostrando para vocês que Porges nos ensinou corretamente que o nervo vago, ele tem um ramo que ele vai para trás do nosso organismo, para o dorso, e ele tem um ramo que vai para frente. E esse ramo que vai para frente, ele pega os nossos órgãos, pâncreas, por isso tanto diabetes agora, ele pega o nosso fígado, ele pega o nosso intestino principalmente, tanto é que ele que carrega os hormônios para o cérebro. E esse nervo vago, ele é tão importante que quando nós, durante a nossa vida, durante o nosso processo de viver, nós passamos por determinados momentos que nós não conseguimos elaborar coisas que aconteceram com a gente, isso é totalmente revolucionário e é totalmente esclarecido, estudado com grandes soluções pelas neurociências. O nosso organismo, ele trava. O que ele trava? Ele congela, porque em determinados momentos o nosso organismo teve informações que entraram, foram metabolizadas as informações sem o conhecimento, mas não foram respondidas adequadamente. Não foram respondidas adequadamente. E aí aquilo, ao invés de ter virado um desafio, virou uma espécie de trauma, ou seja, uma memória congelada que se repete nas nossas vidas, sem que a gente tenha consciência disso. Aí, como não existe nada separado no universo, o que a gente começa a entender? Que quando a parte do nervo vago dorsal tem congelamentos de informações, de coisas que não foram processadas, nós vamos viver repetindo sinais e sintomas que não são patologias, mas são principalmente, na maior parte do tempo, sinais e sintomas e não doenças, que só viram doenças depois de muito tempo de desequilíbrio. E a parte, aí vem o mais incrível, a parte anterior do vago, ela faz uma parceria com os nervos cranianos, por exemplo, os nervos que movimentam os olhos, né? Os nervos que vão até o coração. Tem mais nervos do coração para o cérebro do que do cérebro para o coração. Em termos de energia, o coração é muito mais forte do que o cérebro.
porque no coração tem mais inervações do que cérebro-coração. É coração-cérebro. E isso muda praticamente tudo em relação à nossa saúde e bem-estar. A força que o coração tem sobre o cérebro. Mas a gente não aprende isso. A força que a respiração tem, a respiração correta, sobre o equilíbrio simpático e parasimpático. A força que a respiração correta tem e a atividade física para você compensar ou reequilibrar o desajuste da parte dorsal do vago com a parte ventral. Aí vem o mais importante. Na década de 90, vocês podem procurar no YouTube ou podem procurar no meu site sobre neurônios espelho. Neurônios espelho. Vocês vão ver uma série de vídeos sobre neurônios espelho, inclusive na década de 90. Mas depois, entre 2003 e 2010, nós fizemos palestras em municípios aqui do Rio de Janeiro, levando informações para as pessoas de cidades que na época não tinha internet. Então nós fomos em estádios de ginásios de futebol e basquete, fomos em praças públicas, fomos em CIEPs, colégios, praça pública então um monte, fomos em presídios, fomos em hospitais, fomos até na Fiocruz, fomos em vários lugares para falar dos neurônios espelho. Mas a gente não tinha essa informação que eu vou passar agora. Neurônios espelhos são neurônios, vocês podem procurar no meu site, que estão atrás dos olhos. Eles filmam tudo que nós vamos vendo, ouvindo, sentindo, cheirando e sentindo com o próprio intestino. Porque o intestino, ele trabalha junto com o nervo vago. Isso muda tudo. E qual é a importância desses neurônios espelho? À medida que vocês têm o teu vago dorsal funcionando empaticamente ou sinergicamente, adequadamente com o seu vago ventral, você tem mais empatia, você tem uma comunicação adequada para você resolver suas questões de sobrevivência, seja na dimensão familiar, seja na dimensão profissional, seja na dimensão espiritual, seja na dimensão financeira, seja na dimensão física principalmente. Porque esses neurônios espelho trabalhando em conjunto com o nervo vago, se eles estiverem adequados e conscientes e liberados, você aprende a passar por cima dos desafios da vida sem você regredir a sua energia da libido, a energia da vida, a energia que sobe pelos pés, vai para o cérebro, de baixo para cima, e te dá a força, a ação para você resolver as suas demandas. Daqui para frente, nós vamos procurar passar para vocês modelos, ferramentas, aprendizados, como técnica de respiração, como técnica de meditação, como técnicas de exercício físico para sintonizar simpático, parasimpático e as duas ramificações do nervo vago. Vocês podem acreditar, a melhor maneira da gente aprender é a gente ensinar. E amar a gente aprende amando. Então eu peço a vocês que assistam esse vídeo com abertura, com espaço, com carinho. Procurem aprender essas informações e compartilhe
essas informações com as pessoas que você ama. O retorno será muito bom.